É, E essa barba, agora o homem tá parecendo um presbiteriano. e a golinha sacerdotal aí, ó. Moleque, ó. Ah, É, tem que botar uma golinha isso é sacerdotal para comemorar. Tá agarrando seu vídeo aí. É, pegar aqui. tá legal agora? E tá legal, tá legal, tá legal. Tem uma E galera como é que entrando. estão as coisas aí, a igreja? Rapaz, a gente está num processo aí, né? Clamando ao Senhor por orientação, né? Nossa intenção é entrar, né? Agregar aí a Batista Brasileira, né? Já tive trocando ideia contigo, né? Sim, Eu sim. estou pedindo a Deus aí, né? Por isso, né? Que é algo que já está tocando no meu coração. Tenho recebido essa confirmação pela boca de outros irmãos, né? Deus falando através de outros irmãos. E a gente está aí nessa pegada, né? Buscando aí alinhamento teológico, buscando entender melhor como as coisas funcionam, porque a gente é batista, né, cara? Eu sou batista, eu tenho essa paixão, por assim dizer, pela história dos batistas, desde lá dos Sim, fundamentos, né? Até o que eu gosto muito de falar, né? Porque houve muitos entraves vamos dizer assim, alguns vacilos que eu considero que foi para crescimento, né? Os batistas sempre procurando entendo. conhecimento, eu cresci ali, não teve, assim, inicialmente referenciais, né, de teólogos, né? Então foram cavando mesmo a sua própria teologia, né? E eu acho isso bacana. Aí depois, né, com a proximidade ali da Holanda, né? Começaram a ter influência aí dos camaradas aí top de linha, né? Pesado, pesado. Ah, mas que bênção, que bênção. É isso aí. A contribuição da Igreja Batista, tanto na Europa e principalmente aqui no Brasil, tem sido fundamental, tanto na educação como na área sociopolítica, né, na área social. Batista tem um trabalho fantástico na área da educação e social. E sem contar o evangelho que eles têm sido fiel na ministração, na exposição. Então, Deus tem sido glorificado através da Igreja Batista aqui no Brasil e em Madalena também. Deus tem sido Amém. glorificado. É isso E aí. eu acho lindo isso, pastor Stella, essa pluralidade de igreja. Não na questão de doutrinais, mas na questão batista, presbiteriana, é, é, vem a Igreja Reformada, vem a própria Assembleia de Deus, que ela não como eu posso falar, ela não tem uma doutrina consolidada no âmbito, numa questão que, no geral, em todo o campo nacional, todo mundo segue aquela doutrina. Tem mais estado que ela é mais teológica, de uma teologia mais puxando para o lado da reforma protestante, da teologia reformada. Já tem para um lado Nordeste, Norte, uma teologia mais né, das guerras espirituais, Tem onde a clube. ênfase, as manifestações espirituais, enfim. Mas a contribuição também da Assembleia no Brasil tem sido de Tem. grande valia. É De isso grande aí. valia. É isso aí. Bom, vamos orar? Vamos orar. Eu oro no início e oro no final. Amém. Amém. Senhor meu Deus, querido Pai, amado, que o Senhor possa estar nos orientando, Senhor, e nos direcionando nesse bate-papo. E que haja crescimento, Senhor, para a tua igreja, para todos aqueles que ouvem. Porque bem sabemos, Senhor, Amém. que sem ti nada somos, nada podemos fazer de bom se o teu Espírito Santo não agir através das nossas vidas e nas nossas vidas. Continue, Senhor, abrindo o nosso Amém. entendimento, perdoando nossos pecados
e fazendo com que realmente sejamos luz e sal nessa terra que existe tanta confusão, tanta angústia, tanta miséria. Nós possamos levar, Senhor, a paz de Cristo em nossos corações. Esteja conosco, Senhor, abençoando desde já o José Wilson Omena, esse grande homem de Deus que tem buscado examinar as Escrituras com fidelidade, com empenho, para que possa estar ensinando, Senhor, a outros, esclarecendo, Senhor, aquilo que o Senhor já revelou nas tuas santas Escrituras. Usa nossas vidas, Senhor, é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, 31 de outubro não é dia das bruxas. Não, de forma nenhuma, rapaz. Nunca pensei nisso. Deixa eu só fechar aqui a porta. É dia da reforma Não é dia das bruxas. É um dia que realmente muita coisa começou a mudar, né? A gente vê mudanças para pior e vemos mudanças para melhor, né? E nesse caso foi uma mudança para melhor. Aí há duas questões que eu, né, coloquei aqui, e uma delas, na verdade, é dupla, né? A gente tem a história, né, que realmente a gente pode pesquisar, a gente pode ver nos livros de história, né, em alguns sites de confiança, que contam a história a respeito da Reforma Protestante, né? Mas temos também histórias, né, ou seja, ficções a respeito, né, daquilo que foi um marco na história do cristianismo, né? E aí eu queria perguntar para você, né, o que você me conta a respeito da história, né, da Reforma Protestante, sendo a história com H, sendo a história sem H, com E, né? Como é que fica isso aí? Qual é dessa parada aí de Reforma Protestante? O que você pode falar para a gente? Alguns têm a Reforma Protestante como algo somente para aquela época, né? Alguns ainda não compreenderam o impacto da Reforma Protestante, tanto no âmbito religioso, espiritual, social, político e na educação, porque a Reforma Protestante ela teve um impacto tão, posso falar a palavra transcendental, que ela perpassa os séculos. Você vê que nós estamos no século XXI e usufruímos de alguns benefícios da Reforma Protestante. A questão da educação, a questão a forma de governo que nós temos, o acesso à leitura, não somente bíblica, mas a leitura de outras literaturas, a questão da democracia, a liberdade de expressão, porque através da reforma tivemos esse acesso. Então, a história da reforma vai trazer muito mais benefício do que malefícios. Tiveram também seu malefício na história, tiveram também seu lado negativo na história, mas ficamos com aquilo de melhor que Deus, na sua soberania, tem manifestado através da sua igreja durante séculos. E o interessante das histórias, eu começo com as 95 teses, ou com Lutero. Muitos acreditam que a Reforma Protestante se inicia com Lutero. Na verdade, a Reforma Protestante... Não te ouvi. Como se fosse ele. A Reforma Protestante ela não se inicia em Lutero, ela continua. Esquecem de John Hus, né? E alguns, né, 100 anos atrás. Valdense, John Wycliffe. Tiveram homens de Deus. O Valdense, século XIII, século XII, XIII, teve uma contribuição fenomenal na cristandade, onde ele já batia nas questões que Lutero, 300 anos depois, mais ou menos 300 anos depois, vem também de uma forma mais concisa e firme,
vai lutar e vai bater de frente contra as doutrinas que o Papa, a Grande Sé, a Igreja Apostólica Romana tinha defendido e manifestado em prol do seu ego inflamado, vamos dizer assim. Mas Valdense, John Hus, Wycliffe, você vai ter Savonarola. Então, vai ter pré-reformadores que foram bastante fundamentais para que Lutero ele viesse fazer aquilo que nós sabemos e conversamos um pouco sobre ele. Mas a reforma protestante é desde o século XII. Século XI, século XII, a reforma protestante ela começa. Já pessoas insatisfeitas com a forma que a igreja daquela época vinha levando a palavra, a questão da eclesiologia, a teologia, o âmbito social, político, questão social mesmo, a diferença, a desigualdade. Então, você já vai ter os pré-reformadores que já vinha lutando com isso. Lutero, ele foi o sorteado, o eleito de Deus, para que, através dele, já numa sociedade muito mais avançada, modernizada, vamos dizer, onde a impressão, onde o acesso a livros já era melhor do que o século XI e XII, com certeza, e Lutero ele teve essa propagação, claro, numa soberania de Deus, e nós sabemos o que aconteceu no 31 de outubro de 1517. Triste, triste, triste. Você me faz pensar, você falando aí sobre essa triste situação, né? Nesse fatídico dia 31, né, de outubro, daquela época. Bem antes disso, cara, né, já tinha algumas situações meio complicadas, né? E me lembrei aqui agora de uma, né? Que a igreja daquela época, né, bem antes, né? 200, 300 anos antes, não me lembro de cabeça, mas tinha a questão da ordem do templo, né? Os cavaleiros templários, que defendiam, né, protegiam ali os peregrinos, né, para Jerusalém, aquela situação toda, né? Acho que era de Jerusalém a Arco Real, normalmente era peregrinação, né? E chegou a determinado ponto que o rei, né? O rei, deixa eu ver se eu lembro, não vou lembrar do nome do rei agora não, cara. Rei Filipe, acho que era o Belo, chamado Belo, né? Que estava endividado com essa cavalaria, né? Que eram militares, né? Eram militares. Estava bem endividado e botou pilha no Papa da época, né? Para detonar a ordem do templo. E, de fato, né? Fez isso, né? Papa Clemente IV, se eu não me engano, é tanto número, né? Tanto número. E acabou prendendo mesmo e queimando em praça pública, né? Queimando publicamente eles. Foi um troço assim terrível. E me faz pensar que já começa desde aí, ou até antes também, porque eu já li coisas, né? Materiais falando sobre outras cisões da igreja, né? Católica, né? Romana. O papado ali sempre tendo problema com algumas organizações de dentro da igreja mesmo, né? E que acabaram sendo uma organização dentro de outra organização. Então houve outras cisões também, outros problemas, né, internos que acabaram colocando de lado, como foi o caso da Ordem do Templo. Houve outras instituições que acabaram virando instituições separadas, né? Isso antes da Reforma Protestante. E me parece que quando chegou nesse momento da reforma mesmo, que havia uma ultra necessidade de se reformar a igreja, essa era a pegada de Lutero. Ele não queria fazer mais uma cisão, ele queria reformar a igreja. Ele queria melhorar a situação que estava, ele estava ali trazendo, né, as teses mesmo, né,
eram como se fossem pedidos de alterações necessárias que precisavam ser promovidas, né, providas dentro da igreja, e não brigar, criar um cisma, né? A Sim. ideia inicial era essa, né? E o que acontece? A igreja naquela época ela estava passando por uma certa situação financeira complicada, né? Eu pelo menos tenho lido em livros de história, de historiadores, né, na verdade, que conta que realmente, né, de alguns séculos antes, né, da Reforma Protestante, houveram algumas complicações dentro da igreja, né, que até então era, por assim dizer, a única igreja, né, a igreja romana, Roma que tomava conta, Sim. né, da igreja, e diante dessas problemáticas todas, houve um prejuízo financeiro muito grande na igreja. Daí a necessidade, né, de se resolver esse problema. E como é que se resolveu esse problema? Será que se resolveu esse problema? O que você me diz? Qual foi o subterfúgio da Igreja Católica Romana naquela época para angariar fundos? De todos os temas que vai surgir da pré-reforma até chegar em Lutero, um dos temas principais que vai eclodir a reforma protestante é sobre a indulgência. A igreja, ela deixa de ser espiritual e passa a ser materialista. Ela, o sacerdote, o alto clero, deixa de sua vocação como intercessores e mediadores entre o povo e Deus, no sentido oficial, mas no sentido único de serem o sacerdote, mas no sentido oficial, do ofício do sacerdote. Eles deixam isso ser suplantado pela sua avareza. A igreja, se não me engano, o Papa Leão X começa a arrecadar fundo em toda a Europa, e um dos camaradas... Está me ouvindo? Só fazer uma colocação aí. Normalmente a gente fala sobre mediadores, né? Só para poder fazer um parênteses aqui. A expressão melhor da gente usar, porque eu também uso essa expressão, né? Mediadores, né? Entre os homens e Deus. Mediador é Jesus Cristo, certo? E nós Certo. talvez sejamos, né, os ministros da palavra, os ministros de Deus, sacerdotes, talvez a gente possa chamar de interlocutores. Interlocutores. Pronto. Certo. Acatado. E foi nesse quesito que Lutero ele bate sobre as indulgências, que os bispos, os sacerdotes estavam deixando os seus ofícios ministeriais para, em prol do ego do Papa, uma avareza financeira, arrecadar fundo em cima da crença de um povo que já era subjugado, de um povo que já era maltratado, que já vivia na injustiça, que já vivia numa escuridão, numa ignorância, tanto intelectual, tanto espiritualmente falando. Então, o Papa ele faz essa convocação. A cada região da Europa, se ia uma pessoa, em nome do Papa, em nome de Deus, em nome da fé católica, levantar fundos. Aí vem a indulgência. E foi daí que Tétis, um grande pregador romano das indulgências, foi logo se encontrar com Lutero, se esbarrou, teve um encontro, Lutero ouviu. Então, é daí que nasce essa forma de Lutero se expressar sobre, peraí, o que está acontecendo? Como assim um pedacinho do céu? É um fato interessante nessa desigualdade social, porque quem pagasse tinha os seus pecados perdoados, que estivesse no purgatório, tinha sua salvação adquirida, mas o interessante é que quem poderia pagar por isso não eram os pobres. Era a classe, se houvesse uma classe médio alta, era somente aqueles que tinham condições.
Era uma classe favorecida pelo clero. Então, quem era pobre, ele não tinha salvação, porque ele não tinha condições de pagar para que os seus pecados fossem perdoados, como também não tinha como tirar os seus entes queridos que estavam num purgatório e fossem tirados de lá por uma oferta. Então, a indulgência é um lado muito negro da história do cristianismo. Infelizmente, a igreja tem usado essa forma diabólica e perversa de manipular a fé daqueles que não tinham o acesso ao conhecimento. E Lutero, ele traz essa luz, a meia escuridão, não somente desmascarando ou, como posso dizer, denunciando a injustiça católica ou do Papa ou do bispo ou do sacerdote que fazia tal prática, mas Lutero fez uma coisa mais interessante que nós devemos seguir até hoje. Foi trazer o evangelho novamente para o centro da igreja, para o centro da missão da igreja, o evangelho de Cristo. Porque o evangelho foi deixado para trás e foi colocado a avareza do homem, foi colocado a intenção maligna e perversa do homem por dinheiro. Então, tudo que a igreja romana fazia na sua época era com finalidade financeira. Então, por isso, eu acredito, pastor Estélio, que qualquer evangelho que não seja a finalidade de glorificar a Cristo, de glorificar a Deus, de glorificar o Espírito Santo, de trazer glória para esse Deus trino, uno, ele é perverso. Então, toda mensagem que é desviada do propósito de Cristo, ela é perversa. Esse é o propósito da reforma. O evangelho, novamente, no seio da igreja. E vale a gente salientar que isso não é o luxo do lixo, encontrado apenas na história da Igreja Católica Romana. Sim. Isso permeou aí, invadiu também a história das igrejas evangélicas, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que a reforma continua. Ela precisa continuar. Sim. Porque a gente vê essa mercantilização da fé, né? Essa exploração da fé, principalmente na questão financeira, né? Ainda em todos os lugares, né? Eu falo, a gente não fala apenas da Igreja Católica quando a gente fala a respeito dessas coisas. E quando a gente fala sobre reforma protestante, a gente também não está falando contra os católicos. A gente está falando sobre as práticas de indulgências, de venda daquilo que não pode ser vendido, de palavras contrárias a que está expresso nas Sagradas Escrituras. A gente está pautado nos pensamentos escriturísticos. Então, às vezes, Sim. A gente fala sobre reforma protestante, ser protestante. Aí alguns já ficam chateados, aborrecidos, porque a gente é contra. Não é questão de ser contra ou a favor de qualquer religião cristã. Mas buscar o entendimento das Escrituras para que melhor a gente possa exercer a prática cristã no nosso dia a dia. Eu costumo dizer, não vou dizer que eu abraço todas as religiões. Eu tenho a minha fé, eu tenho a base para a minha fé, eu tenho o meu, vamos dizer assim, meu ambiente religioso, eu tenho a minha crença doutrinária, teológica, bem firmada e convicta, mas ainda assim eu digo, somos seres pensantes, o que eu pensava ontem não é o que eu penso hoje, e certamente o que eu penso hoje não será o que eu pensarei amanhã. Então a gente está buscando sempre o quê? Crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí de permanecer em constante reforma, a começar de nós mesmos, né? De nos policiarmos naquilo que nós falamos, da forma como a gente prega,
o que a gente prega, porque hoje a gente tem várias teologias aí que são fatais, né, para uma espiritualidade real e verdadeira mesmo, né? A gente tem aí a teologia da prosperidade, a gente tem a teologia do coaching, a gente tem umas teologias assim muito loucas, né? Muito loucas mesmo. E quando eu falo loucas, no sentido de que realmente, cara, não tem nada a ver com as escrituras. Basta a gente buscar uma declaração coerente, no sentido, tipo, você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita naquilo que a palavra de Deus diz nas Santas Escrituras? Se amém, é a respeito dela que nós falamos. Se não Sim. amém, beleza, a gente não precisa nem falar sobre o assunto. A gente apenas expressa o amor de Cristo e quando Deus tocar, certamente vai se voltar para as Escrituras. Sim. E é interessante a proposta de Lutero. Eu enumerei aqui alguns pontos bem interessantes que através de Lutero e a igreja, ao longo do século, vem tratando para que voltasse a escritura, voltasse para que a autoridade escriturística viesse para o centro e não fosse suplantada pela experiência, pela tradição. E a Igreja Católica vivia nessa... ou continua vivendo, colocando a experiência em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas, e no âmbito também da eclesiologia, a forma de governo, onde um Papa comanda todas as coisas, além de ser antibíblica, ela traz muitas coisas, muitos males para aqueles que são ou que querem ser discípulos de Cristo. Imagine um Papa dominando todas as igrejas, tendo a infalibilidade papal, onde que ele fala tá de pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Então, imagine um homem finito, um homem falho, um homem com coração perverso, um homem com coração cheio de avareza, dando ou criando doutrina para a Igreja de Cristo. É nesse cenário que a igreja ela se perde, aonde o centro não é mais Cristo, mas o ser humano. Vale lembrar que não somente na questão religiosa eles se perderam, mas na questão da moral, da ética, muitas imoralidades eram praticadas entre eles, na grande cúpula da Sé, onde mulheres, onde pessoas eram usadas como um produto sexual, tudo isso em nome de Deus. Então, Lutero, ele não somente pregou as 95 teses, e isso não era uma forma de desobediência ou como eu posso te falar, uma desobediência de Lutero, que ele fosse um louco. Não, Lutero ele quis um diálogo. Ele quis um diálogo com as suas 95 teses, até porque, pastor Estélio, é um mito que diz que as 95 teses foi colocado, de fato, no castelo de Wittenberg, mas não era para a população ver aquilo, porque as 95 teses é de cunho teológico. Lutero coloca as 95 teses não para a população, mas para os pudessem sentar, dialogar e rever os erros teológicos doutrinários da igreja, e Lutero ele queria uma reparação. E eram Lutero ele queria um diálogo. Isso. Mas aí Lutero, quando ele vai perceber que não somente os teólogos da igreja, como o Papa estava envolvido em toda essa perversidade religiosa, perversidade moral, perversidade no sentido, no âmbito espiritual, aí Lutero ele tem a iluminação de Romanos. É um fato interessante, os romanos não compreenderam os romanos. Porque se os romanos
compreendesse Romanos, nada disso teria acontecido. Então, a Lutero, no capítulo 1, versículo 17, é o versículo chave, que o justo viverá pela fé, trazendo a autoridade escriturística para o centro, onde Lutero ele vai lutar dizendo que quem governa, quem direciona, quem vai mostrar o caminho é a Sagrada Escritura. Então o homem tem que ser guiado não pelo que o Papa diz, mas pelo que a Escritura ela ensina e nos mostra. Aí é daí que a Reforma Protestante vai trazer iluminação do Evangelho. Aí enumerei algumas coisas, pastor Estevam. Alguns temas centrais da Reforma Protestante. Tem relógio aí para vigiar a hora? Relógio para vigiar a hora? 7h32. 7h32. Vigia que eu não sei relógio, tá? Tá bom, 7h32. Tema central eu coloquei aqui, enumerei alguns pontos, bem rápido. Coloquei a reforma da eclesiologia. A igreja, ela nunca deveria ter um líder universal, um papa comandando todos. Isso é antibíblico. É por isso que a maioria das igrejas reformadas ela é representativa. Isto, algumas sociedades, como nós brasileiros, o Brasil, ele tem uma forma de governo bem parecido com a igreja presbiteriana de representatividade, onde temos o presidente, temos o Senado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A igreja, algumas igrejas reformadas, ela trabalha nessa representatividade, onde existe o pastor do Supremo Concílio, onde vai ter o sínodo e os presbíteros, o presbitério. Então, a igreja ela é representada por alguns. Ela não é comandada por um só. Então, ela trouxe essa forma de governo baseada na Sagrada Escritura, que é uma forma bem democrática de você tomar algumas posições e dar seguimento à doutrina dos apóstolos de Cristo Jesus. Outro ponto que eu coloquei foi a crítica ao poder do Papa, que automaticamente, tirando esse poder do Papa, você tira essa autoridade que nunca deveria estar nele, e essa autoridade tem que estar somente em Cristo Jesus e através da sua palavra. Então, o Papa, na verdade, deveria ser apenas mais um servo de Cristo, porque o sacerdote ele não deve ser superior nem inferior ao seu próximo, mas é servo de todos, como Cristo falou, que o mundo funciona dessa forma. O maior domina o menor. Mas entre vocês é diferente. O maior dentre vocês será o menor, será o servo de todos. Então, a visão do reino é diferente. Eles deveriam ser servo da população, dos fiéis, da igreja de Cristo. Mas não, montaram um império onde subjugava e, com a sua perversidade e avareza, colocou muitas pessoas ao erro, ao pecado, devido à sua ganância. Coloquei também a ceia sobre duas espécies. É interessante porque os romanos ele não compartilha a Santa Ceia, o pão e o vinho, ele não compartilha o vinho para a comunidade, para a igreja, somente o sacerdote participa do vinho e o pão é distribuído para a igreja. Isso é antibíblico porque Cristo, ele, quando vai partir o pão, ele manda comer entre todos, como também ele apresenta o vinho e manda beber todos do vinho. Então é comer e beber todos, para que assim possam participar do corpo e do sangue de Cristo. Lutero bateu muito nisso. E sobre também o retorno à autoridade unicamente da Escritura que a gente já falou. Que uma coisa interessante é que o Evangelho, não somente manifestado, trouxe alguns benefícios para a sociedade. Porque o povo era leigo, o povo não tinha conhecimento, o povo não tinha leitura. E quando Lutero ele traz
essa revolução, vamos dizer assim, da igreja, esse protesto, ele não somente leva o evangelho, mas também leva o conhecimento para que as pessoas leiam na sua própria língua, no vernáculo, ou que as pessoas tenham acesso à leitura, tenham acesso a hospitais, tenham acesso à educação, à escola. Muitas das igrejas católicas, hoje na atual Alemanha, viraram escola, hospitais. Então, a humanidade, a questão do trabalho social, um dos pontos também vale a pena lembrar, que os direitos humanos ele é baseado em muitos pontos da Reforma Protestante. Sim, porque sim. a Reforma Protestante traz humanidade para as pessoas, traz o humanismo para que as pessoas pudessem respeitar o seu próximo, respeitar o seu semelhante, e assim não somente conhecer Cristo, mas também conhecer o seu próximo como aquele que era semelhante a ele mesmo, que respeitasse, que convivesse em harmonia. E muitas das coisas, muita da desigualdade, ela, através do Evangelho, foi buscando espaço para que não somente alguns do clero tivessem oportunidade de se beneficiar com aquilo que o dinheiro da igreja dava a ele, mas como também agora na Reforma Protestante, muitos daqueles que não tiveram acesso a essas coisas, tiveram acesso devido a essa Reforma Protestante, esse cisma da igreja católica com algumas igrejas da Europa Ocidental. Eu quero deixar aqui um abraço para aqueles que entraram, o Wildo, o Carlos, o Anderson, o Valdivan, outros que entraram agora, que Deus abençoe a todos. Amém. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, pastor Estélio, é prazeroso. Eu acredito que nós somos uma igreja católica protestante. Na verdade, o coração de Lutero, ele não queria, talvez, quem sabe, nunca quis sair da católica. O que Lutero queria era um diálogo para que alguns erros teológicos e eclesiológicos fossem tratados para que as pessoas tivessem acesso àquilo que Cristo ele tem nos ordenado, que é pregar o evangelho, fazer discípulo e ensinar a guardar as coisas que ele tem ensinado. Então, eram essas coisas básicas bíblicas que Lutero ele tanto lutou e acabou no fim, infelizmente, isso é o lado negativo da Reforma Protestante, que vai surgir várias instituições, vários segmentos, e dentro do segmento vai surgir outros ramos, e nós vamos ter essa pluralidade e, ao mesmo tempo, o sincretismo religioso que nós vivemos hoje devido a esse cisma que talvez nunca deveria ter acontecido, como também nunca deveria ter acontecido de alguns líderes, como o próprio Papa, de ter se envolvido em se desviado, na verdade, da sua missão, que era pastorear a Igreja de Cristo. Glória a Deus nessas palavras aí, cara. Porque realmente a ideia nunca ou pelo menos nunca deveria ser separar, né? Dividir, mas sempre estar somando, acrescentando e crescendo, juntamente com todos os irmãos, né, que são chamados filhos de Deus, aqueles que né, professam a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia central é o próprio Cristo, né? O nosso foco, o nosso alvo, essa é a missão, né? Ser cristão, Sim. ser seguidor de Cristo. E, né, de fato, infelizmente, muitos se perdem olhando para os lados, né? Ao invés de olhar para frente, olhar para o alto, né? Olhar para o alto, olham para tudo quanto é lugar, buscam Deus em tudo que é canto, mas tem dificuldade de buscar a Deus dentro de si mesmo, observando aquilo que Deus fala a respeito do homem, da sua pecaminosidade, para que a gente possa olhar para a santidade de nosso Senhor Jesus, de forma que nós venhamos a ser realmente transformados.
o outro ponto que, na verdade, você já está falando sobre ele, é que a reforma protestante, ela não só foi um movimento religioso, ela teve uma repercussão e foi um pivô de grandes transformações sociais, econômicas, em vários setores, né? Inclusive na educação também, houve mudanças. Né? Não foi só apenas um movimento religioso. É o que você está falando aí, Sim, sim. já pegou o gancho aí. E eu vejo que ainda hoje, né, a gente precisa estar observando essas coisas, buscando um entendimento maior a respeito daquilo que Deus requer, né, daqueles que são chamados filhos, aquilo que Ele busca resgatar em nós, que é o seu próprio amor, né? Ele vem buscar o quê? Buscar o que estava perdido, né? E o que precisa ser encontrado no homem para ele, então, ser resgatado? É necessário ser encontrado o quê? O amor de Deus. Né? Então, é necessário que seja implantado em nós a santidade de Cristo, o amor de nosso Pai amado, para que nós venhamos realmente ser reconciliados com Deus. E às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender esses princípios básicos da reforma protestante. E gostaria que você falasse, né, dentro desses princípios básicos da reforma protestante, o que traz, né, o que traz para nós cristãos na nossa integralidade, né, na nossa vida no dia a dia, na nossa vida na comunidade da igreja, o que esses pontos, quais são os pontos centrais, né, da reforma protestante, aqueles que são reformados, que são protestantes, quais são os pilares ali, de forma bem simples. Desenha aí para a gente. Olha, os pontos principais dentro da reforma protestante, vamos enumerar os 5 sola. Resume toda a reforma protestante. Sola fide, somente a fé, que não é por obras, por mais que o homem ele faça as obras, por mais que o homem venha fazer boas obras, mas o mérito, a obra não é do homem, mas de Cristo. É impossível o homem, por suas próprias forças, alcançar a graça de Cristo. Então, somente pela fé, e a fé é dom de Deus, então a fé é que justifica, o meio pela qual que o homem é justificado, e não as obras. As obras, ela é consequência daqueles que foram justificados. Só para fazer um ponto aí que eu já ouvi, né, que, na verdade, a fé não é o dom de Deus, é a graça, né, e não a fé. Mas a questão é que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, a fé é dom de Deus. Isso é uma polêmica entre os arminianos e calvinistas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ela só vem quando a palavra ela é manifestada, e a palavra quando é manifestada, isso é graça. Então, nada que o homem manifeste, que eu venha alcançar a salvação, não parte do homem. Então, ela é única, exclusiva de Deus. O homem, claro, quando Deus ele manifesta a fé para que o homem ele venha ter essa fé e ser justificado, o homem, aí eu acredito que o homem se torna ativo, porque o homem não é robô, porque o homem ele é responsável. Uma vez que o homem tem essa fé, então ele tem essa responsabilidade agora de aceitar, não de uma forma obrigatória, mas de uma forma amorosa, aquilo que Deus ele nos oferece. Então, somente a fé. Aí vamos ter sola gratia, que é somente a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, que não é por obra, mas é pela graça. Que a graça, de uma forma bem simples e rasa, é um favor imerecido, aonde ser humano nenhum, Romanos 3,
que vai dizer que não existe uma pessoa, não existe um sequer que faça o bem. Uma pessoa que busca o bem, não tem uma que faça o bem, que busque o bem, que seja boa, não existe. Todos pecaram e destituíram da glória. Então, é pela graça. E essa graça, ela provém de Deus, não é por obra, não é por mérito. Então, perceba que tudo começa com Deus, manifestando a fé, manifestando a graça, e vai ter o solos Cristo, somente Cristo, é por meio de Cristo. O início é Cristo, o meio é Cristo e o final é Cristo. Ele veio, ele subiu, mas intercede, ele vai voltar, e nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele, veremos ele como ele é, e perceba que é Cristo do início, o meio e fim. Então, não é o Papa, não é o pastor, não é Maria, não é o reverendo, não é o teólogo, é Cristo. É o único mediador entre o homem, entre o homem e Deus, é Cristo, Jesus, o homem. Esse é o nosso mediador, esse é o nosso Salvador. Foi ele que morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e vai voltar. Então, somente Cristo. Aí vai ter o só lhe deu glória, que é somente Deus a glória, que é interessante porque eu sempre digo que a salvação ela não é um final, mas um meio para uma finalidade. Nós somos salvos não como um final, mas como como um meio para uma finalidade, que é dar glória a Deus. Porque tudo isso, todo o processo de nós sermos alcançados pela fé, pela graça, através de Cristo, é somente para glorificar o eterno Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas, que é o alfa e o ômega, princípio e fim. Então, todas as coisas que Cristo, todas as coisas que a igreja venha fazer, que seja para a glória de Deus. Então, esse deveria ser o papel da igreja medieval. Glorificar a Deus. Ter Cristo como mediador. Ter a fé como meio para ser justificado. Ter a graça, não as obras, para que pudesse alcançar a salvação. Os benefícios da salvação em Cristo Jesus. E por último, a gente vai conhecer a sola Escritura, que é somente a Escritura. Tudo isso é dito através da Sagrada Escritura. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma Bíblia. Vai ter a Septuaginta. Deixa eu ver aqui. Crente tem que ter uma Bíblia. Vou pegar aqui a Bíblia aqui. Essa aqui, eu caminho com ela há muitos anos, há mais de 10 anos. Chega a estar... Novinha, né? Nova. É minha prática, regra de fé. Jesus, andando com os dois homens de Emaús, ao caminho de Emaús, e fala que a Sagrada Escritura no Antigo Testamento falava acerca dele. O Novo Testamento é acerca de Cristo. E quando ele manda ir de fazer discípulo, batizando, ensinando a guardar as coisas que ele ensinou. Então, tudo que a Sagrada Escritura ensina acerca de Cristo é a nossa regra e prática de fé. Somente a Escritura ela é suficiente para nos nortear, a nos direcionar para Cristo, para a glorificação de Deus. Então, tudo aquilo que seja extra-bíblico, eu estou automaticamente dizendo, pastor Estélio, que a Bíblia é insuficiente. E a Bíblia ela não é insuficiente, porque aqui está tudo que eu preciso, tudo que a igreja precisa, tudo que nós precisamos para pôr em prática, seja na vida cristã, no social, seja na área política, financeira. Conversando com um amigo esses dias sobre Karl Marx, eu não preciso de Karl Marx para saber que o social ele é bíblico. Eu não preciso de um político onde o reino de Deus ele é bíblico e ele é político.
Então, a Sagrada Escritura, ela tem que ser a autoridade máxima naquilo que ela fala acerca de Cristo. Não existe experiência, não existe tradição, não existe visões, não existe o disse-me-disse, só a Escritura. Então, é esses 5 pontos que a Reforma Protestante podemos resumir. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória e somente eu falei somente a fé, somente a Escritura. Então, esses cinco pontos, ela é a base da Reforma Protestante que devemos prosseguir com essa base de fé, essa base escriturística, essa base teológica, para que nós possamos ter um ensino saudável e cristocêntrico. E assim, acima de tudo, Deus ser glorificado e nós, juntamente a Igreja de Cristo, glorificar Cristo Jesus e nós nos fortificarmos em união e graça entre nós mesmos e acabar com essa divisão arminiano, calvinista, semi-pelagiano, agustiniano, luterano, que Cristo seja o centro, que Cristo seja um em nós, assim como ele orou em João 17. Amém, amém. Cara, né, a gente poderia ficar mais tempo, mas aqui acho que é 1 hora, né? Tá faltando quantos minutos? Já está dando. Falta 8. Falta 8. Então vamos mudar as considerações finais, né? Você quer falar mais alguma coisa ou posso finalizar? Não, quero só falar que é um prazer sempre conversar contigo. Desde aquela época de Londrina, as nossas vidas nunca foram mais a mesma. Aquele almoço mudou as nossas vidas. É um prazer conversar contigo, o pastor Estélio. É uma honra, é uma amizade de 3 dias, mas que dura, e essa é a minha convicção, vai durar a eternidade. Essa comunhão, mesmo à distância, esse respeito e essa graça que Deus tem derramado entre nós. Que Deus prossiga na sua infinita graça, nos dando essa comunhão. E oro a Deus para que não somente o Wilson Estélio, presbiteriano e batista, venha ter essa comunhão, mas que outros irmãos assembleanos de outros arraiais venha ter essa comunhão e graça e Cristo venha ser glorificado. Então fica aqui o meu respeito e meu abraço fraterno ao meu amigo pastor Estélio. Ô, glória! Faço as suas palavras as minhas. Realmente é um tempo pequeno que a gente passou pessoalmente, né, fisicamente próximo, né? Mas, no entanto, foi uma amizade que Deus selou, né? Deus, ele se fez presente naqueles momentos e continua se fazendo. Então, a distância, na verdade, não impede a comunhão. A distância física, né, entre estados, né, longe, né, não impede essa comunhão, não impede o diálogo. As denominações também não vão impedir o diálogo, desde que a gente tenha em mente que certos assuntos são secundários, como diz Augusto Nicodemos, né? São assuntos secundários e a gente precisa focar na prática cristã, né? E em vista de tudo isso que você falou, né? Cara, bênção. Sua vida tem sido bênção para a minha vida, para o meu ministério. Até porque a gente exerce um mesmo ministério, né, que é o ministério de reconciliação do homem com Deus, e a gente continua nessa pegada. E Deus fala, né, que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Como você falou, as Escrituras têm a sua suficiência, a sua inerrância, e quando a gente fala isso, não quer dizer que um livro não vai ser útil. A própria Bíblia vai falar para examinar e reter aquilo que é bom. O que é bom? Sim. Aquilo que a Bíblia vai dizer que é bom. Ela está dizendo tudo ali, que é necessário a gente saber para sermos bons cristãos, bons seguidores de Cristo. Para aqueles que não creem, não faz diferença nenhuma. Mas para aqueles que vierem a crer, certamente, pensem bem,
a respeito de conhecer mais a Jesus através da Bíblia Sagrada. Que Deus possa estar nos orientando cada vez mais, fazendo crescer, a gente crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente possa ter mais momentos assim, né, de fazer essa live legal, bacana, é um papo gostoso. Não, muito bom. Né? E que Deus possa estar abençoando todos aqueles que fizeram parte aí da live e aqueles que ainda ouvirão depois, né, terão a oportunidade aí de estar acompanhando o vídeo que vai ficar aí gravado. Tá? E Wilson, você mora aí no meu coração. Amém. Um dia nós vamos nos encontrar de novo e nos abraçarmos pessoalmente.